Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Natália. Se você por acaso perdeu a primeira parte ou a segunda parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, a segunda parte, ó. Volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver tido uma EQM também, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito. Você comentou, não sei sobre o que você vai falar agora, mas você comentou sobre ter sido levada ao passado. Você vai falar sobre isso? Vou. Sigamos. Eu percebi que passei a receber informações em bloco, como se eu estivesse recebendo uma atualização da minha versão humana, né? Vieram alguns entendimentos, senti a necessidade de parar de consumir a carne vermelha e o álcool. O álcool, assim, eu fiquei muito tempo mesmo assim, zero. Eu tinha mesmo aversão. Não era algo consciente de falar, eu não quero beber porque vai me fazer mal. Era de tipo, não consigo. Eu adorava tomar uma cervejinha e uma caipirinha. Sentia a necessidade de ingerir muita água, de filtrar os ambientes que eu frequentava, as músicas e os conteúdos que eu assistia. E comecei a fazer uma pesquisa muito intensa sobre os seres extraterrenos, próximo ali aos meus 38 anos, porque era algo assim que eu nem acreditava tanto, não dava muita bola, era loucura. Sem invenção dos outros. Não acredito nisso. Simplesmente aos 38 comecei a ter fixação sobre esse assunto e eu senti um forte sentimento de que eu teria mais consciência a partir dessa idade. E eu sinto como se eu estivesse ali, eu sentia como se eu estivesse ensaiando para algo maior. Acho que parte desse projeto, né, é estar aqui dando esse relato. Que realmente eu fiz muitas mudanças internas para estar aqui hoje. E nós agradecemos. Obrigada. Lembranças de outras existências. Eu lembro que por volta ali dos 39 anos eu tive acesso ao que me foi mostrado na infância e de que eu havia esquecido. De algumas vezes em que eu percebi que era o fim, que eu tinha morrido, que eu estava fora do corpo, desconectada e que seguia para o alto. Eu lembro que na minha infância essas informações apareciam assim na minha mente. E agora surgiu novamente e eu consigo ter entendimento do que se trata, né? De que eu fui tirada do corpo. Olha, vou chutar o balde mais uma vez. Eu fui tirada do corpo através da minha cabeça. Eu senti a desconexão e que a minha consciência seguiu para o alto, quando o meu corpo físico estava para ser queimado vivo. Eu não senti dor porque eu fui puxada antes. E eu lembro da minha consciência pensar, nossa, não sinto nada. Em que época isso? Na época que queimavam as mulheres. Como umas bruxas. Não sei se eu era uma bruxa, se eu falei demais, o que as mulheres eram naquela época, né? Se não me engano, você comentou na carta que havia outras mulheres também sendo queimadas. Eram outras mulheres, era uma praça. Era como uma praça no meio de uma vila. E estávamos ali em fila. Em fila não, assim, lateral, uma ao lado da outra. E eu era uma delas. E pessoas à nossa frente que estavam ali felizes porque as mulheres iam ser queimadas. Não sei o que eu fiz para isso. Mas algo foi muito misericordioso comigo, porque eu, talvez com quem estivesse ali também comigo. Não sentimos, eu não senti. Simplesmente saí. Eu não senti queimar. E o que aconteceu? Eu tenho a lembrança dessa consciência, de que eu fui para o escuro, a minha consciência estava subindo para o escuro, me sentindo leve e em paz, e eu pensei,
nossa, acabou essas coisas de viver na Terra, acabou, e morrer é isso, é ficar aqui sem problema nenhum, é ficar aqui sozinha com a minha consciência, é isso. E eu fiquei surpresa e um pouco chateada quando eu percebi que que a consciência nunca morre, porque eu percebi que havia ali uma interação com outro ser, onde eu fui falar sobre a minha vida, foi ali, falar não, né, telepaticamente. Foi uma comunicação a respeito dessa vida, sobre as minhas falhas nessa vida, não tenho detalhes sobre ela. E, de fato, ali eu percebi a imortalidade da minha consciência. Você foi para esse escuro, você achou, ok, agora eu vou ficar aqui nessa paz, nessa tranquilidade, eu sou a consciência e tenho ensinado aqui à minha volta, e aí, para sua surpresa, surgiu esse ser, não foi isso? Eu fui para um ambiente, não que eu não lembro do trajeto até esse ambiente, mas estou agora num ambiente diante de um ser em que eu faço o que falam, né, a revisão da vida. E eu percebo ali que eu tenho que dar algumas satisfações do porquê que você agiu dessa forma aqui nessa situação. Mas você se sentiu julgada? Não, mas eu mesma pensava, olha, eu agi dessa forma por esses motivos, mas nossa, realmente eu poderia ter feito aqui algo diferente, sabe? E eu lembro que foi ali uma interação que eu não esperava. Lembro de, nossa, morrer aí, você ficar nesse escurinho tranquila, zero problemas. Mas aí eu pergunto, então essa teria sido a primeira vez que você tinha vindo à Terra? Porque eu fico pensando, mas se você já veio outras vezes, você teria talvez uma lembrança disso já ter acontecido antes? Olha, Carlos, eu acho que não foi, porque eu tenho recordação de outros momentos em que eu subi também e fui para essa conversa aí sobre vamos rever a vida. E você tem lembrança de também ter se surpreendido quando surgiu um ser? Em outras vezes? Eu já achava mais natural. E acho que, da mesma forma aqui no Rio, quando eu tinha 13 anos, que eu falei sobre, então, ok, vai acabar, eu já não tenho muita surpresa. Já minha consciência um pouco mais alterada já percebe isso. Eu acho que é bom. Você vai continuar falando sobre outras vezes do passado, acho eu, mas eu aproveito para perguntar a você. Pelo que eu estou entendendo, a sua essência, digamos assim, está em um outro lugar, você está em parte aqui com uma missão. Você tem ideia de quantas vezes você veio? Você veio muitas? Sempre se vem algumas vezes ou tem gente que vem só uma vez? O que você pode nos contar sobre isso? Olha, é uma que eu não botei no e-mail, mas que eu me recordei, escrevi, eu falei, não sei se eu vou falar, mas vou falar então. Porque assim, eu não tenho nada palpável. Essas coisas me vêm, eu anoto tudo. Meu caderno é cheio de anotações. Porque vem em bloco, se eu não anotar, eu esqueço. E eu tenho uma recordação do Egito. Eu não te falei isso, mas eu tenho. Porque foi uma meditação que eu fiz, eu estava quietinha, fazendo uma meditação, eu gosto desse momento de tranquilidade na minha mente. Quietinha, e me veio a memória. Eu era um homem, eu estava entrando dentro da minha casa era de barro. Depois eu fui olhar na internet e vi que era muito uma vilinha também, e a casa de barro. Eu entrando com um tronco nu e aqueles saiotes, não sei que material é aquilo, mas com algum adorno pequeno. Não sei se eu trabalhava para alguma coisa. Eu estava cansado, cheguei de um dia de trabalho e que eu entrei dentro da minha casa. E eu falei, uau, eu não tô aqui, eu tô aqui faz um tempo, viu? Essa é uma dúvida que surgiu na minha cabeça. A sensação, pelos relatos que eu escuto, é que há várias pessoas que vieram, que estão com um papel a ser cumprido nesse momento no planeta Terra, que muitos associam à transição planetária, sobre o que nem falamos ainda. Mas aí eu penso, todas essas pessoas tiveram que vir várias vezes antes
para, não sei, para se aclimatar ou para fazer outras coisas em outros tempos, sem falar na questão do que é o tempo, né? Mas o que você pode me dizer? Você acha que é algo relacionado a esse momento que vivemos agora? Tipo, as vindas anteriores estão relacionadas à necessidade de você estar aqui agora, hoje? Acho que naquele momento se fez necessária a presença de pessoas, né? Eu não tenho palavras muitas vezes para explicar, para falar isso, sem parecer do tipo, ai, tá se achando. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, acho que em todos os momentos da Terra foi necessário a presença de pessoas, né, que tivessem uma conexão com uma outra dimensão. E acho que agora eu estou aqui também, acho que tem relação com a transição planetária, com essa mudança, e de informar e de trazer essas informações para as pessoas sobre o medo, sobre, né, serem mais leves, né? Levem essa vida de uma forma mais leve, não fiquem presas ao medo, aos dogmas, essas coisas tão pesadas, e acreditem que a consciência é superior. Acho assim também que são muitas experiências, né, que eu vivi, pelo que eu tive acesso, e que me fazem, em algum lugar, como é que eu vou dizer isso? Venho experienciar ser um homem, ser um negro, ser uma pessoa preta, porque eu já tive uma recordação da época também que eu era uma pessoa preta, uma mulher, na época do Brasil ali dos escravos. Eu tenho uma memória dessa que eu também não pus no e-mail. Eu falei, vou ficar 5 dias conversando com o Carlos sobre essas coisas, mas assim, eu estou chutando realmente o balde, Carlos. Eu estou falando todas as experiências mesmo que eu tive acesso. Eu tive acesso a essas informações. E eu lembro de estar ali numa fuga, fugindo, e sensação de medo. E eu era uma mulher negra, e eu fugia. Não tem assim mais detalhes. Aliás, essa informação que você traz tem uma importância fundamental para que todos compreendam que nós somos de fato iguais e que ser branco, ser velho, ser novo, ser mulher, ser preto, ser japonês é circunstancial. Exatamente. Então, todo o diferente é igual. Exatamente. E eu acho que isso faz parte do plano maior. Você está ali em diferentes avatares, né? Como num jogo. Eu sei o avatar desse jogo. Sou a Natália aqui, desse jeito. Mas eu já vi que eu fui um homem. Eu fui essa mulher escravizada que estava numa fuga. E era muito nítido. Aquilo era um desespero muito grande, uma sensação de impotência, de agonia. Você ser um objeto, né? De você não ter valor. E eu acho que essas coisas acrescentam em algum lugar, acredito. E as experiências que eu tive com o ser pequeno. Esse ser pequeno loirinho me levou também no passado em uma vila onde eu via pessoas da minha convivência, só que em outra época. E alguém da minha família chorando e eu em pé olhando aquilo e ele do meu lado, tipo, me mostrando. E eu via a cidade toda antiga. Ele me levou ali para ver alguma coisa. Eu não entendi o que era. E esse ser já me levou em várias situações, em vários momentos, né, assim, do passado. E ele um dia simplesmente apareceu no meu quarto. E eu tive acesso também a um outro ser maior que me levou, pelo que relatam, né, tipo um umbral, uma coisa assim, onde tinha um homem que tinha muita raiva de mim, muita raiva. E ele estava soterrado, tipo num chão, um lugar muito escuro, ele só tinha os braços para fora e ele estava preso ali de alguma forma. E ele me atacava e falava de mim, e ele falou do meu filho, falou que ia atacar o meu filho. E eu estava do lado dessa figura, que é uma figura
esguia, de túnica branca, e eu ali fui a mãe, fui completamente humana. E eu falei, não fala do meu filho, você não pode. E esse homem me repreendeu, do tipo, você não pode, tipo, misturar as coisas. Ele foi dar um chega pra lá naquele ser, eu não sei se eu estava ali para fazer um teste, né, se aquilo era mesmo uma situação ali real, e eu fui ali fazer um teste, e ele foi me repreender depois, que eu não poderia agir daquela forma, que não era assim que se lidava com essas situações, que ele não tinha poder sobre o meu filho. De que forma você deveria ter agido, então, e de que forma isso você pode trazer para nós que estamos aqui no planeta Terra e que passamos por situações semelhantes mesmo aqui na Terra? Pelo que eu entendi ali na situação, eu não deveria ter devolvido ali na mesma moeda. Eu não deveria ter agido com ira. Eu agi como a mãe, não fale do meu filho, você não vai fazer. Eu encarei, eu não sei nem o que era. Eu fui uma leoa pra cima dele, um bicho. Você não vai botar a mão no meu filho, você não encosta no meu filho, você não vai. E estava errado. Eu tinha que trabalhar aquilo de uma outra forma. Que seria qual? Mais evoluída, mas não me deixar envolver naquela energia do ódio, naquela energia de me colocar no medo, e eu caí no medo, caí ali naquela situação, entende? Você caiu numa armadilha. Ele provocou e você caiu. Provocou e eu caí. Mordeu a isca. Mordi. E quem estava ali comigo foi lá, naquele ser, e voltou para falar comigo, do tipo, olha, anotou ali no teste, talvez, ó, isso aqui não é legal. Esse ser que estava do seu lado tem algo a ver com o lugar de onde você veio? Não sei. Ou está acima até desse lugar? Eu acho que eu já estive em algumas dimensões. E ele está em uma das dimensões que eu frequento. E você está em algumas dimensões simultaneamente? Acho que quando eu estou fora do corpo, eu consigo acessar. Agora, ter a certeza de que estou lá em várias, acho que não. Acho que a minha essência está em algum lugar. Eu acho que em um. Agora, se estou em camadas, eu não tenho essa certeza. Mas que quando eu saio, eu acesso, tipo, esse lado do umbral. Eu já fui também em um para resgate de... Chutando balde novamente. Fui para resgatar pessoas que pulavam de prédios. As pessoas pulavam e eu vinha como... Eu não via meu corpo, mas eu vinha, pegava essa pessoa e auxiliava. E conversava com ela, tentando amparar essa pessoa para ela sair desse looping, porque essa pessoa ficava no looping. Ela ia, subia e se jogava, subia e se jogava. Isso você fazia em sonho lúcido? Em sonho lúcido. E eu lembro dessa sensação de estar ali amparando essa pessoa, de pegar essa pessoa, essa consciência, e tentar trazer essa consciência de que aquele ciclo poderia acabar, que aquilo ali não precisava continuar, trazer consciência àquele ser, não é? Porque eu falei consciência, né? Aquele ser, de trazer consciência a ele. Em sonhos lúcidos você também já se viu dando aula ou recebendo aula? Não, eu nunca me vi dando aula, mas recebendo aulas sim. E você se lembra do local, se tinham outras pessoas? O que você se lembra disso? Só sei que tem pessoas comigo, mas não tenho recordação do local, de escrever o local, de como era o professor. E nem do assunto? Também. Mas sei que era uma aula. E não foi uma vez, foram várias. Eu lembro de, antes de encarnar novamente, não sei se nessa situação, das que eu relatei, não é? De ter um questionamento sobre eu ter que conviver no meio das mesmas pessoas que eu havia vivido antes. Sobre as falhas que tínhamos cometido, né? Falhas, no meu caso, que eu tinha cometido, e como é que eu ia lidar ali com essas pessoas. Eu acho que isso aqui, Carlos, de repente foi ali na minha EQM de que eu fui queimada, porque aquilo ali foi de surpresa para mim. Então, provavelmente eu teria que voltar, e foi me explicado que eu teria que fazer esse retorno, e eu tive essas questões.
Então foi me confirmado que agora não teríamos a memória da vida passada, seríamos outros personagens, estaríamos juntos, mas sem a lembrança. Lembro de ver cenas, algumas que eu julgava que eu não tinha ido muito bem, e essas não surgiam ali na história da minha vida, né? Nos momentos da minha vida. Entretanto, surgiam outras que eu percebia que eu falhei e onde eu deveria melhorar. E eu lembro de alguns momentos, assim, até uma que eu relatei, de que eu não ajudei alguém menos favorecido e que aquilo ali é muito grave, porque eu não olhava para o outro, né? Como deveria. Não ajudei uma pessoa que estava ali numa situação mais vulnerável. E a seguir eu vou falar das lembranças antes do meu nascimento. Quando você fala de lembranças de vidas passadas, eu queria trazer um assunto que eu não sei se você vai abordar, mas eu acho que não. Vidas paralelas. Eu queria saber que tipo de sentido isso faz ou deixa de fazer, ou se você não sabe, na sua experiência. Porque sobre a questão do tempo e vidas paralelas, alguém uma vez me falou assim, não é que o tempo é assim, o tempo é assim. Como se todas as encarnações fossem, de alguma forma, pudessem ser compreendidas como sendo simultâneas. Mas aí eu pensei, mas então como é que você pode refazer uma coisa que não foi bem feita, ela tem que ter sido feita antes, tem que ter essa sequência. Mas também complicando mais ainda a questão de vidas paralelas. Eu queria que você nos falasse alguma coisa, se você tiver alguma informação sobre esse conceito e de que forma isso é diferente de reencarnações. Eu realmente não tenho. Não tenho essa informação. Se eu falasse aqui qualquer coisa, poderia falar algo que realmente não tive acesso. Eu já vi alguns vídeos realmente, pessoas que relatam isso, mas eu não tenho mesmo essa informação. E assim, da forma que eu percebi, eram como se fossem coisas do passado, e não que estavam ali paralelas, que estão acontecendo aqui. Então eu pergunto sobre o tempo. Você, quando está fora daqui, quando você foi no lugar onde estaria a sua essência, ou quando você estivesse em qualquer outro lugar, a percepção do tempo é diferente? Eu não chego a ter esse tipo de pensamento sobre o tempo, sobre como eu estou. Eu estou ali para resolver alguma coisa, para aprender alguma coisa, então não tenho essa percepção assim tão apurada. A sensação que eu tenho é que essa tremenda importância do tempo aqui, onde nós vivemos na Terra, está ligada ao fato de que toda a nossa vida depende do tempo. Você tem medo de amanhã estar sem dinheiro, de estar sem emprego, de estar doente, de ser assaltado. São tantas coisas que dizem respeito não ao momento que você vive, e sim ao momento que virá. E o que liga você, esse momento, ao que virá, é o tempo. Então, o tempo é mais ou menos onde se escondem todas essas possibilidades. Agora, quando você está fora daqui, que você não tem o risco de ficar com fome, porque você não tem um corpo físico, o outro não tem como te fazer mal, porque você não tem um corpo físico, ou sei lá, da forma como eu entendo hoje. Você, por favor, se eu estiver pensando errado, me corrija. Mas me diga, você acha que isso tem a ver com o fato de você não pensar no tempo quando você estava lá? Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Então vamos em frente, por favor. Antes de encarnar, lembro de uma reunião onde eu estava com um grupo. Eu lembro de flutuar e estávamos planejando a nossa vinda para a Terra. O nosso grupo era extremamente integrado. Isso aqui eu não estou falando de pessoas, tá? Eu não via pessoas. Eu sentia ali a nossa energia, mas eu era um indivíduo, uma consciência. Tínhamos muita harmonia e éramos ali, como eu disse, interligados. Eu sinto até hoje uma sensação de uma saudade, né, dessas pessoas. Quando eu soube que haveria a nossa separação, quando nós viéssemos para a Terra.
mas soube que nos encontraríamos aqui de alguma forma, mesmo sem essa lembrança. E a nossa conexão seria facilmente identificada. Lembro de ter algum questionamento sobre como estaríamos aqui, porque aqueles seres negativos, assim, nos enxergariam e seríamos alvo fácil. Quando me foi explicado que todos estaríamos aqui camuflados com carne humana. Lembro de sentir algum receio, mas aceitei vir. Eu tinha ali algum receio quanto à Terra. Não lembro bem se foi exatamente uma escolha ou uma obrigação. E lembro de falar, ninguém vai saber quem é quem. Estarão todos humanos. Essa lembrança veio na minha infância. Acho muito difícil uma criança tão pequena ter criado tanto. Tendo crescido no meio de uma família ali, católica, protestante, né, com alguns parentes protestantes. E apesar de ter essas recordações, elas não faziam sentido nenhum para mim. E eu também não falava com ninguém. Eu era uma criança ali muito tímida, muito fechada e com dificuldades familiares. E lembro que eu estava já na preparação para ter o corpo humano e ia perder essa visão, né, de todos os ângulos. Vou ter uma visão no menor campo. Me preocupo como vou seguir em diferentes direções se não enxergo na parte de trás do meu corpo. Se tenho esta limitação e me explicam que agora andaremos na direção dos olhos, né? Isso vai direcionar ali os seus olhos. Que agora é diferente. Escolho o que nessa encarnação quero ser do sexo feminino e vi ali, como eu disse, as possibilidades de vida. Eu acho que eu tive acesso a essas possibilidades da vida não foi só uma vez, não foi só em uma experiência divina. Algumas perguntas sobre isso. Quando você fala que você estava com um grupo como que se preparando para vir, eu imagino que tenha a ver com essa última vinda, essa vinda que está talvez relacionada com essa transição planetária? Acho porque eu encontrei meu grupo no seu canal. Eu percebo muito. Você percebe pessoas que são desse grupo? Percebo. Eu sinto conexões. Do jeito que eu digo, que eu sinto quando eu vou ver um vídeo e sinto que ali não tem verdade, ali não vai me passar nada de bom. Da mesma forma, eu percebo através do seu canal que algumas pessoas têm alguma ali conexão comigo, não sei explicar como. Você me falou lá atrás sobre a questão do humor, que o seu pessoal tinha humor. Eu pergunto, esse pessoal, esse grupo, tinha humor também? Sim. Somos pessoas que temos um senso de humor. Aí eu me pergunto, mas como é que pode não haver humor? Porque alguns relatos eu vejo que as pessoas falam, estive diante de um ser muito sério, expressões mais sisudas, mais firmes. E muitas das minhas experiências, assim, esse ser pequeno, eu não posso te dizer que ele tinha ali senso de humor comigo, porque não tinha muita interação. Mas das experiências em que eu tive acessos de tantas, com essas riquezas de detalhes, os seres tinham muito humor. Muito humor. Você falou sobre a escolha do sexo. Na sua essência, no local lá da sua essência, também existe o gênero, de alguma forma? Eu acho que não. Eu não consigo dizer isso, mas acho que não. Eu acho que é uma coisa mais terrena. Já me foi dito outra vez que em todos os lugares existe a essência masculina e feminina, mesmo dentro da mesma pessoa. Como se todos nós tivéssemos. Mesmo aqui se fala, né, que todos nós temos o aspecto feminino e masculino dentro. Só que nas mulheres aparece mais o aspecto feminino e nos homens o masculino, obviamente. Mas eu pergunto, você falou, por exemplo, que você viu um homem lá no lugar, naquele onde você viu. Então, isso me faz pensar na essência masculina e você indo até lá como essência feminina. Eu entendi errado? Não, isso está certo. O que eu acho, assim, a minha essência principal, quem eu sou,
né? Eu acho que ali não há sexo. Eu acho que a definição de sexo, de repente, é como aquele ser quer se apresentar. Também não tem tanta... Não tem como dizer isso melhor. Realmente não tem. Mas eu tenho a sensação de estava numa outra existência onde eu era um homem. Eu tenho uma recordação. E que nessa agora eu queria vir como uma mulher. Mas quando você visitou o local de onde você veio, você viu aquela pessoa que os seus átomos vibraram. Essa pessoa você definiu como sendo homem. Sim, eu senti como um ser masculino. E você, naquele momento, você se sentia como sendo um ser o quê? Sendo eu, sim. É complexo. Essa é uma das questões que eu tento entender melhor. A afinidade. O que é a afinidade? Por exemplo, esse grupo que você comentou que estava se preparando para encarnar, eles todos tinham uma mesma origem ou vinha pessoas de dimensões diferentes ou de locais diferentes formando esse grupo para vir para cá? Não sei dizer, porque era o mesmo um flash. Essa recordação é mesmo um flash. E que estávamos ali eram muito entrosados. Muitos quanto? 10, 100, 1000, 10 mil? Era uma sensação, não era um grupo tão extenso. Pelo menos os que estavam ali mais próximos a mim, não era um grupo tão extenso. 10, 15 pessoas que estávamos juntas e tínhamos mesmo ali um vínculo de alguma forma. E tinha ali sintonia mesmo. Era como se fôssemos da mesma essência, da mesma energia, não sei dizer. E de que forma você relaciona isso à chamada transição planetária? Bom, eu acho que estamos aqui como seres, como pessoas, né, como humanos, mas de uma forma menos densa, e que talvez podemos permitir a ação do que quer que seja que está lá fora, aqui, se fazer presente, se manifestar aqui de alguma forma, para que, assim, eu não tenho tantos detalhes, até não mandei nada no e-mail sobre isso, porque realmente eu não tenho detalhes sobre a transição. E são conclusões que eu tiro através dos vídeos que eu já assisti no seu canal, e eu faço umas reflexões. Mas eu acredito que seja isso, Carlos. Eu acredito que estamos aqui como receptores, estamos aqui menos densos, tanto no meu caso, parece que eu passei por uma purificação, sabe? Como eu disse, sou imperfeita, sou humana. Eu vou errar hoje, mas tenho consciência, tenho lembrança de quem eu sou e de que eu tenho que seguir a minha rota. O meu GPS está ali direcionado para uma missão. E eu vou errar, tenho que ser mais polida, né, nas minhas atitudes. Quando você fala em ser menos densa, eu fiquei sem entender, porque eu imagino assim que duas pessoas, digamos, que estejam no corpo físico, material, humano, têm a mesma densidade. Mas você falou que no estado menos denso, eu queria que você me explicasse um pouco melhor isso, por favor. Não digo fisicamente, obviamente, né, porque realmente eu estou na carne. Mas eu acho que estou mais propensa a ações do mundo paralelo, do que está fora, né? Eu tenho mais sensibilidade para isso. E quando eu estava mais envolvida, mais densificada na parte humana, né, vivendo uma vida mais desregrada, de repente o consumo de carne tem relação com isso, eu já pensei sobre isso. Porque desde criança eu tenho essa coisa, eu não queria comer carne quando eu era criança, eu queria ser vegetariana, mas você vai vivendo conforme a sua família te ensina, né? Na minha casa era uma casa muito simples, temos que comer o que tem. Então, mas eu senti aquilo, aquele sentimento de poxa, vou matar um bicho para comer, mas hoje em dia eu ainda como carne branca. Mas eu sinto que a carne vermelha pesa para mim, que eu não consigo ali me sentir bem com o consumo da carne, das bebidas alcoólicas, dos ambientes muito carregados. E eram coisas para mim que, para mim, não faziam diferença. E hoje em dia fazem muito. E acho que isso tem relação. Eu estou aqui, de repente, para ser um instrumento, de alguma forma. Você não tem nenhum conhecimento sobre uma ação global
global, não, uma ação universal de apoio ao planeta Terra nesse momento de transição? Não tenho essa informação. Você falou como se... Não, na minha existência paralela, eu quero entender o seguinte, quando você fala paralelo, você está se referindo às dimensões. Dimensões, isso. Muita gente fala que você inteira não cabe aqui, que só um pedaço de você está aqui. Nesse momento que só um pedaço de você está aqui, onde está o resto? Assim, você existe simultaneamente lá naquele planeta da sua origem? E já coloco uma outra pergunta para você fazer uma reflexão sobre ela também. Vamos supor que você veio aqui em 2 momentos. Você veio no Egito porque precisou e você veio agora porque está precisando. Nesse meio tempo, você está num local de repouso, você volta para casa? Eu acho que o tempo é relativo, como dizem muito bem. Talvez esses anos da Terra não sejam os mesmos anos desse outro local. Também não tive acesso, não sei se eu fico num repouso, como é que funciona isso. Mas eu tenho uma noção, e pelas minhas vivências, de que eu tenho uma consciência extremamente superior que está em algum lugar. Ela está em algum lugar. E realmente o meu cérebro é um limitador. O meu corpo é um limitador. Não é? Porque realmente não tem condições de ter isso aqui. Ou seja, talvez essa percepção de uma vida inteira aqui, de 100 anos, não tenha o mesmo peso quando você está lá no seu local de origem. Exatamente. Muitas vezes, como eu disse, eu tento trazer para o racional esses acessos que eu tenho, e muitas vezes não tem como racionalizar aquilo. Mas eu acho que em algum lugar perceberam que eu precisava de alguma coisa ali para confirmar, né? E eu já tive algumas confirmações do tipo... teve uma mega cena da virada no meu trabalho e faziam uns bolões, fazem, né? E eu passei uma noite eu fazia uns pãezinhos de mel. Nessa altura eu já trabalhava, mas também fazia isso, e passei a madrugada fazendo, porque um bebê tinha nascido da família e isso seria uma lembrança para a maternidade. O bebê nasceu de surpresa. E aí entreguei essa encomenda, dormi pela manhã e acordei com os números na minha cabeça. Eu anotei esses números correndo, falei, meu Deus, isso aqui, vou ficar milionária, o número da Mega Sena. Fiz lá o bolão do meu trabalho, apostei esses números, fui lá, teve o sorteio, eu estava numa festa de uma amiga, e aí saiu o resultado, e aí tô vendo o grupo do meu trabalho, as pessoas. Gente, quem foi que apostou esse cartão? 3 números certos, 3 números laterais. As pessoas ficaram loucas, porque eram 3 números corretos, e era o meu cartão. E os outros 3 números ali, do ladinho. Tipo assim, olha, você não vai ganhar nada. É só para você ter certeza aí que você está pedindo confirmação. Essas intuições que você recebe, elas existem sim. Não era para eu ganhar loteria nenhuma. Eu fiquei assim na hora, eu assim, meu Deus, como assim? Eu passei tão perto de ter tanto dinheiro. Tão perto de ser milionária. Número lateral quer dizer, em vez de 17, é 16? Exatamente. E foi algo que até hoje eu fico, uau. É uma baita de uma comprovação mesmo. Incrível. E não era assim, toma aí os números, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rica aí na tua existência. Não, é só para tu parar de ficar questionando. Teve uma outra experiência com uma outra pessoa, também parecida, onde a técnica foi outra. Ele acordou, vamos supor que sejam 6 números, eu não me lembro quantos eram, mas ele só se lembrava de 5, tipo assim, sabe? O que ele lembrou, ele acertou, que é um outro tipo de confirmação, né? Mas também está inclusa a regra, que não é para você ganhar, é para você entender, né? E foi mesmo. E nessa mesma altura, eu acordava com uma música linda, um som, uma música, uma melodia maravilhosa. E não era uma música que tem aqui, que eu ouvi.
E eu pensando assim, nossa, se eu fosse um compositor, apontava isso aqui, escrevia e, nossa, isso ia ser um baita sucesso. Mas aí, pum, sumiu. Sumiu da minha cabeça. Linda, uma melodia linda, 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 linda. Você nunca ouviu no futuro essa música? Não, nunca ouvi. Até o momento não. Pode ser que alguém aí receba essa música, é uma música muito bonita. E aqui em Portugal já começou uma poesia sendo ali declamada no meu ouvido, em português de Portugal. E eu falei, que isso? Estou dormindo com o meu filho, que ele fazia o som da tarde, e ele não dormia muito bem à noite, então à tarde eu aproveitava ali para tirar um cochilinho com ele. Começa a ouvir. E falando em português muito rústico, né, aqui do norte, português bem pesado, e falando uma poesia. Eu morava num apartamento no último andar, e não tinha som de interferência de vizinho, não tinha TV ligada. E foi assim uma bela de uma poesia também portuguesa. Você chegou a escrever essa poesia? Também não. Mas você chegou a se encantar com ela enquanto ouvia? Encantei porque era muito bonito. E era a voz de um homem, uma voz forte, fica falando e falando e falando. E eu recebia, quando eu era criança, que eu lembro, né, até a minha adolescência, como se eu recebesse uma visita por volta das 6, 7 da manhã, desde a minha infância até a adolescência, e eu era tomada assim uma sensação muito boa, de um bem-estar, e aquilo era gostoso, era como uma visita. E com o tempo, isso parou de acontecer. E há alguns meses, eu recebi novamente essa visita aqui na minha casa, por volta das quase 7 da manhã. Estava dormindo e senti a presença e uma sensação maravilhosa de plenitude, uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Você liga isso àquelas esferas? Não, eu estava mesmo dormindo, não senti vontade de abrir olhos, era nada, era só uma sensação. Depois, né, umas semanas depois, eu tive um sonho lúcido, onde eu estava diante de um ser e eu agradeci a ele pela visita. Eu falei, olha, estou muito feliz que você foi me fazer essa visita. Eu amava quando você me visitava quando eu era criança. Eu tinha esquecido como era a sua presença, né, aqui na Terra. Então, ele me falou a seguinte frase: essa é a primeira hora da alegria. E eu, acordei. Você entendeu de que forma essa é a primeira hora da alegria? Não sei se é uma energia que vem a mais, eu não sei dizer, mas é uma sensação maravilhosa, como se eu estivesse reconectada, sabe? Como se eu recebesse ali uma energia extra. Ele está se referindo a esse encontro de vocês, então. Pode ser, não sei. Eu lembro que isso era muito comum, até a minha adolescência. E veio uma vez agora, há poucos meses. E ele me falou isso, depois em um outro sonho, que essa era a primeira hora da alegria. São os enigmas que eu falo. Por que aquilo não pode ser mais claro? Você falou sobre a música, você falou sobre o poema. Isso me lembrou o seguinte, eu não me sinto autorizado a revelar o nome da pessoa, mas há um compositor muito importante da música erudita brasileira, que ele, eu soube disso através da viúva dele, que ele chegou a compor, eu não sei se umas 2 músicas, eu sei de pelo menos 2 situações que ele compôs dormindo. Tipo, ele dormia com uma página pautada para escrita musical na mesa de cabeceira, e quando acordou, ela estava escrita. Né? E outra vez, a pessoa, houve um grande barulho, a viúva dele acordou, né? Obviamente, viúva quando ela me contou, na época a esposa desse compositor, ela se assustou com o barulho, foi até a sala, tinha caído um quadro, e o marido estava sentado numa poltrona,
Ele também acordou como se estivesse num estado de sonambulismo. Acordou, mas ele estava com papel pautado e não sei se um lápis ou uma caneta naquele momento. Eu queria contar isso e queria também falar de uma outra pessoa que recebe mensagens de fora, uma pessoa que já deu entrevista para o canal, mas o que me chama a atenção é da beleza, a beleza da escrita. Eu falei, gente, isso é poesia pura. Então eu fico pensando que a arte, que eu defino a arte como sendo o molho que tempera a vida, que deixa a vida mais saborosa, né? É como a arte não é uma criação humana. Eu fico pensando, da mesma forma como eu penso que os sentidos que nós temos aqui, como visão, paladar, tato, olfato, sejam reducionismos de sensações que nós podemos ter lá, eu gosto de pensar que a própria arte que seja aqui seja uma coisa, a própria arte que exista aqui seja uma espécie de simplificação de algo mais potente que exista lá. Eu torço para que seja isso. Você acha que tem alguma chance de ser isso? Acho, porque eu tive essas experiências e, assim, eu creio naquilo, né? Eu vivi essas experiências e eu posso te falar pelo que eu ouvi e eu achei aquilo profundo, lindo. E, gente, que homem que está aqui falando isso? Não tem homem nenhum. Não tem. Vizinho, não tinha condição daquilo. E era uma coisa, parecia uma poesia antiga, como de antigamente. Eu falei, quem que vai estar aqui, sei lá, que horas, falando dessa forma? Muito estranho. Tive muitos sonhos também com treinos de caráter. Sonho que, como se eu estivesse passando por um teste de caráter. Muitas vezes eu não tinha controle sobre o que o meu eu fazia. E eu ficava inconformada, porque por eu não ter controle sobre os meus impulsos em muitas ocasiões. Coisas que são assim muito claras para mim, mas é que esse meu eu menos evoluído ali naquela situação não tinha consciência e eu ficava possessa. Mas nesse momento o seu eu menos evoluído é o que está aqui na Terra? Não, ele estava em algum lugar ali e era como se eu estivesse avaliando, me vendo. Não era aqui eu acho que não era aqui na Terra, não é esse momento. Eu estivesse me vendo ali numa situação menos evoluída do meu ser. Da mesma forma como existe uma essência sua com maior conhecimento e tem você aqui na Terra com menos conhecimento, essas duas situações existiam também nesse teste de caráter. Pois é. Como se pudesse ser aqui ou em qualquer outro lugar. O que valia era você perceber como você, dessa forma reduzida, não tinha o mesmo conhecimento e fazia, portanto, possivelmente escolhas erradas. Era esse o objetivo do teste ou era outro? Sim, e eu às vezes avaliava e falava, nossa, isso foi muito bom. E eu me julgava naquela situação, porque era eu, né? E eu assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essas escolhas? Isso era só um teste, era uma ficção ou você estava enxergando alguma coisa que tinha acontecido em algum momento, em algum lugar? Me pareceu um teste. Me pareceu ali que eu estava num teste. Aquele meu eu estava ali passando por um teste de caráter. E eu estava avaliando esse meu eu ali inconformada. Como que eu podia estar fazendo aquelas coisas? Então, Carlos, agora eu vou falar aqui sobre algumas reflexões que eu tive nesses últimos dias que antecederam aqui a nossa conversa. Você sempre pergunta às pessoas do canal se elas perceberam que a porta ficou entreaberta. Eu já ouvi essa pergunta em muitos relatos, né? Então, eu comecei a falar sobre isso. E a minha porta, ela está aberta, ela ficou entreaberta desde que eu desci para essa existência, para essa vivência. Ela foi fechada em alguns momentos, de repente pela necessidade de eu experimentar mesmo aqui a condição humana,
ou pela minha imaturidade, né, de não ter capacidade de lidar com os fatos, e por estar ali tão densificada no meio humano, do jeito que eu já expliquei. Ela foi fechada em alguns momentos para uma melhor experiência da vida humana, e porque foi dito também em algumas dessas experiências que eu viria para dar alguns exemplos. E para eu dar alguns exemplos, eu passaria pelo fogo, pelas provações da vida. E muitas vezes eu fui vista como a improvável. E como é que eu vou testemunhar sobre algo que eu não experienciei? Como é que eu vou dar um testemunho se eu não sentir isso na minha pele, né? Acredito também que vivi tantas experiências humanas como forma de não julgar o outro. Estamos em momentos diferentes de consciência. Como humana, errei, julguei e julgo e erro. Eu, né, sou falha em diversas situações. Que hoje, com a clareza que tenho, acolho essas falhas anteriores e estou aqui para dizer que os nossos erros não nos definem. Sempre podemos mudar e evoluir. Não precisamos do medo do julgamento alheio. No próximo dia, temos a chance de fazer diferente. E é isso o que eu tenho tentado pôr em prática todos os meus dias. São esses os ensinamentos que eu tento passar até para o meu filho. Nossa vida não se resume a esse pequeno fragmento, né, que é aqui a nossa existência do agora. Somos uma consciência habitando o corpo humano. Estar aqui na Terra não é fácil. Estamos adormecidos e entorpecidos pelas distrações, querendo sempre mais e mais do material, né? E vivemos aqui no meio dos egos. E tudo isso parece ter um grande valor, quando no fim nada disso importa. E nós precisamos praticar o desapego da matéria para que a nossa jornada flua. E também, como eu disse, estar na carne não é fácil, nem para quem tem acesso a essas informações, né? No meu caso, não é fácil. Eu tenho acesso, mas eu sou falha, sou humana. Muitas vezes somos impulsivos. E eu também estou na jornada de fazer cada vez mais escolhas melhores. E muitas vezes escorrego e logo percebo, mudo a rota do meu GPS. Isso era uma reflexão que eu achei importante, porque ela veio realmente aqui para esse vídeo. Você já esteve dentro de alguma nave espacial? Não que eu tenha recordação. Você já viu naves? Tirando aquela experiência que eu disse, que eu não tenho certeza do que é um drone, o que é aquilo, não sei o que é. Uma outra experiência que eu tive do tipo olhe foi quando eu era adolescente, estava no banheiro dos meus pais e era uma casa mais alta e a casa do vizinho era um pouco mais baixa. Então eu conseguia ver o telhado desse vizinho e era noite. E eu senti, olhe pela janela. Abri a janela. Olho para o escuro, 2 olhos muito vermelhos estão lá do vizinho me olhando. Entrei em pânico, obviamente, gritei, e a minha família, que você tá maluca, que você tá vendo o quê? Eu falei, tem lá alguma coisa que falou comigo, olhe, eu fui olhar, tem 2 olhos vermelhos. E ninguém viu nada. E eram grandes ou eram do tamanho normal de uma pessoa? Não, eram grandes. Eram grandes para eu ver a distância e eram vermelhos. E você sentia como sendo algo bom ou algo que não fosse bom? Como se não fosse bom. Estava ali à distância. À espreita. À espreita. Olhe, abre a janela. Olhe. Você, no começo da nossa conversa, você falou que é um relato de uma certa forma fragmentado que mistura passado, presente e futuro. Mas você falou de visita a vidas passadas, você falou de possibilidade de futuro na hora que foi mostrado a você uma situação em que você até ficaria chateada de ver que você foi covarde, não tendo falado o que você deveria falar.
Eu pergunto sobre passado, presente e futuro. De que forma você sente a existência disso fora daqui? Eu sei que é uma espécie de mesma pergunta sobre o tempo, mas é um pouquinho diferente, porque quando eu pergunto sobre o tempo, eu posso estar falando de que forma você sente ele passar. Mas eu estou me referindo aqui à possibilidade de você mudar o passado e mudar o futuro. Mudar o futuro, para mim, é mais fácil imaginar. Se eu imagino daquela forma quântica, de forma de várias possibilidades, e de você colapsar aquela que você escolhe, ou aquela para a qual você contribui, que você contribua, que possa acontecer. Mas com relação ao passado, eu entendo só que você pode mudar a interpretação do passado, a validação do passado, a compreensão do passado. E na hora que você muda esse entendimento do passado, você modifica o seu presente e o seu futuro por consequência. Mas existe algo além disso que você possa ter entendido? Acho que não. É uma pergunta muito interessante, realmente, mas foge mesmo da minha compreensão. Eu acho que ter acesso ali ao passado me dá mais, para me dar mais certeza das nossas existências, das múltiplas versões, né? Aquilo que nós conversamos, que nós não podemos nos apegar a isso aqui que você tem hoje, né? Você já foi outro ser. E eu acho que para mim ficou muito claro foi isso. Agora nessa sua pergunta, eu realmente não tenho essa resposta. Foi dito uma coisa muito interessante para uma pessoa que deu uma entrevista, que ele perguntou sobre o tempo para o ser que o acompanhava. E ele deu uma resposta que até hoje eu acho linda. Ele fala que o tempo para você aqui é assim, trazendo para as minhas palavras, assim, o passado, imagine um rio, e que o passado é aquela água que já passou por você. O presente é que está passando naquele exato momento em você. E o futuro é a água do rio que ainda vai passar por você. É assim como a gente compreende aqui o tempo. E que quando você está fora daqui, é como se você mergulhasse nesse rio. Eu falei, uau, gostei disso. Realmente, faz muito sentido. Outra pergunta que eu queria falar com você é sobre essa combinação de que você deveria falar sobre isso, inclusive fazer um livro. Você pensa em escrever um livro sobre isso? Penso. Porque tudo que está aqui escrito, quando eu olhei isso aqui tudo escrito, eu falei, gente, isso aqui já é um rascunho, é um livro. E a minha história não acaba, né? A minha história, toda hora chega mais alguma coisa. E isso tem que ajudar alguém. Isso vai ajudar alguém, com certeza. E eu acredito que isso tem que produzir mais frutos, não é? Quando você escrever o livro, nos avise que nós vamos comunicar. Queria te perguntar sobre o futuro, porque, veja só, se fala que o planeta está passando por uma transição planetária e que as pessoas que vivem nele vão ter que se adequar, vão ver se cabem nesse novo formato ou não. Hoje em dia o planeta vive uma série de desafios, tanto de natureza quanto desafios relativos ao aquecimento global, como também desafios relativos a crises políticas, de etnias. Não falta desafio. Eu pergunto, você disse que foi mostrado a você cenas de futuro, mas aparentemente você não teve vontade ou não se lembrou ou foi instruída a não falar sobre isso. O que nós podemos ou devemos saber sobre o futuro da civilização do jeito como está indo e do próprio planeta Terra? O que eu vi mais do futuro foi mesmo o que eu disse sobre a internet, e o que eu entendi é que era o tempo em que eu falaria. E vi aquela questão de sobrevivência. Foram imagens. Agora... O que causou aquela situação, você não sabe. Não tem.
Bem, mas é fato que eu mesmo hoje, assistindo vídeos, e eu já trabalhei 20 anos como sócio de uma produtora de audiovisual, eu já percebo que a inteligência artificial está criando imagens tão complexas, tão difíceis, que não só coloca desafios imensos profissionais para pessoas que se dedicavam à construção dessas imagens, como também existe, sim, o risco muito grande disso ser usado de forma a criar uma situação de mais difícil controle, para não dizer até de um possível caos, dependendo da forma como seja usada. E eu sinto que você se referiu a isso. É isso, né? Foi, eu via isso, que tudo ficava, as pessoas não tinham mais confiança naquilo que viam. E muitas mentiras passavam a ser ditas e jogadas ali para o mundo como verdades. E você imagina o que isso pode gerar. E isso é muito capaz, que hoje em dia eu também vejo algumas coisas e eu falo, isso é verdade? O que é isso que está acontecendo? Eu fico na dúvida, eu tenho que ficar ali olhando de novo, vou pesquisar para ver se o que eu estou vendo é verdadeiro. E realmente eu tive acesso a isso. O tempo que eu falaria, era o tempo em que as pessoas teriam muitas dúvidas sobre o que era real e o que não era real. Pessoal, nós terminamos a entrevista e a Natália me contou uma coisa que eu falei, gente, vamos gravar isso, eu coloco no meio da entrevista. Então, a questão é sobre festas, porque ela me falou sobre festas fora daqui. Parece que festa é um conceito tão terreno que eu falei, a gente precisa falar sobre isso, se existe. Nos diga, por favor, Natália, você viu festas fora daqui? O que é uma festa fora daqui? Então, Carlos, nos últimos meses, não posso dizer, no último mês, depois que eu enviei o meu relato, que nós conversamos e que ficou tudo organizado aqui para o meu depoimento no canal, tenho ido para umas festas no astral. E pelo menos eu lembro de duas. Uma, eu estive diante de um ser, né? Inclusive era aquele ser que eu não contei tantos os detalhes, que eu agradeci a presença dele pela manhã. E ali era uma festa, eu entrava num ambiente de festa, mas não tinha música. Era um ambiente feliz e as pessoas estavam ali todas muito felizes e juntas e vibrando. Eu tinha um sentimento de festa, uma comemoração. E eu, em outra oportunidade, em outro sonho também, foi que eu estava num lugar também lá no astral e alguém que era que eu percebi que era um parente, né? Alguém com vínculo. E eu não reconhecia essa pessoa, uma mulher que disse, é a minha sobrinha, a Natália, e mostrava, falava sobre mim para as pessoas que estavam em volta, eram pessoas que eu via, né? E eu não conheço, eu não tenho nenhuma tia que se pareça com essa mulher, mas tínhamos ali um vínculo, sim, de família. E era muita felicidade. Inclusive, ela me presenteava com uma fruta que lembra uma manga muito grande, e eu consegui comer. Assim, o gosto eu não consigo falar aqui se parece com alguma coisa que eu já comi, não parece. Mas é isso. E eu já tive acesso a algumas experiências onde também eu tive acesso a frutas e tal, mas nessa festa eu ganhei uma fruta. Isso contém uma espécie de desafio para a minha compreensão, que é a seguinte: você não está com corpo físico, existe algum estágio onde a gente ainda precise ou possa ingerir algum alimento? Não sei se tem a ver com o nível da consciência, não sei se de apego ainda ao corpo físico, alguma coisa. Eu não tenho esse conhecimento também, Carlos. O que você está dizendo é que talvez a pessoa não tenha de fato comido, mas tenha sentido que comeu? Sentido que comeu. Porque ela me oferecia essa fruta e ela estava muito feliz. Ela estava em pé em algum lugar.
Ela estava, eu como se eu estivesse num lugar um pouco alto, como se eu estivesse para falar para alguém, com pessoas, e ela estivesse numa parte mais baixa. E ela me levantava essa fruta, como se fosse assim, parabéns. Porque da mesma forma é desafiador compreender o que significa estar em pé, visto que você não tem mais matéria, portanto não está mais sujeito à força da gravidade, então você estaria parado no ar ou andando ou qualquer outra coisa. Mas eu imagino que tudo tem a ver também com a necessidade que nós compreendamos o que estejamos vivenciando. Então que a realidade se apresenta para você de uma forma que você a compreenda e que possa focar só na mensagem. Faz sentido isso? Faz sentido, só que calhou de ser assim depois do e-mail, depois da nossa conversa, de organizar aqui para a entrevista, e que agora eu vou a umas festas aí. Umas festas diferentes. Mas a energia é muito boa, todo mundo muito feliz. Isso que é incrível. Olá! Depois da conversa com Carlos, eu tive acesso a mais uma informação, na verdade, uma recordação, a respeito do consumo de carne, que eu falo ali na aula da vida. E junto com essa recordação, eu senti um certo incômodo e como se fossem alertas, do tipo, fale com Carlos, tem que falar com Carlos, tem que falar com Carlos. Isso faz parte da entrevista, isso tem que estar na entrevista. Então, imediatamente falei com Carlos, enviei uma mensagem, expliquei tudo, e ele sugeriu que então eu gravasse um vídeo para que ele colocasse ali colocasse aqui, não é? Junto da minha entrevista. Então, o que me veio nessa recordação? É aquela conversa com o ser, onde ele me explica que o consumo de carne atrapalha ali alguma conexão. Nessa conversa também eu falo que aqui na Terra nós comemos a carne dos animais e que de outros animais nós não comemos. Inclusive, nós criamos ali algum vínculo afetivo com eles. E o ser me fez refletir sobre isso. Se os animais são seres com sentimentos e sensações, qual é a diferença entre eles? Porque uns podem sofrer e outros não. E ele me disse que isso era algo sobre a compaixão. E eu sinto que eu tenho isso impregnado em mim. Apesar de ainda consumir a carne branca, é um sentimento de incômodo que eu tenho desde criança. E realmente, como eu disse ao Carlos na entrevista, eu não vi imagens, não vi nada sobre abatedouros, açougues, não vi nada. Foi mesmo uma conversa telepática. Então é isso, é essa informação que eu precisava passar, não é, para complementar o assunto. Agradeço novamente ao Carlos a oportunidade e a todos. Muito obrigada, até a próxima. Você nos falou coisas maravilhosas. Eu sinto uma verdade em tudo que foi dito, maravilhosa. E eu acho que está na hora, sim, da gente perceber que estamos tendo a chance de saber mais. Levando em conta tudo isso de maravilhoso que você nos contou, eu ainda quero que você, por favor, nos deixe uma mensagem final. Bom, Carlos, eu não tinha ainda uma mensagem final. Eu sabia que eu acompanho o canal e temos aqui sempre uma mensagem. Então, essa madrugada, por volta das 5 da manhã, fui com os meus pensamentos, recebi alguma coisa que eu tenho que falar aqui para todos. Uma mensagem para todos. Acredite que a vida não se resume a essa experiência. Faça o seu melhor todos os dias. Coloque um sorriso no rosto de alguém sempre que possível, mesmo um desconhecido.
Tente ser aquele que faz o dia do outro um pouco mais leve. Seja gentil. Afinal, gentileza gera gentileza. E não necessariamente a retribuição da gentileza ela vem imediatamente. É isso que eu tenho para dizer. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?